Conexão Cultural. E olha só, pessoal, hoje um assunto bem bacana, porque nós estamos num lugar de fato muito especial, um lugar muito bonito. Pessoal aqui recebendo escolas, também os estudantes prestando bastante atenção. Onde exatamente nós estamos? No Instituto Hilda Hilst, para bater um papo com o Daniel, que é justamente o diretor do Instituto. Beleza, muito obrigado por nos receber, Daniel. Prazer, tudo bem? Enorme ter vocês aqui. Cara, a gente estava conversando, é um lugar com uma energia bem legal, bem bacana também, essa questão de receber os estudantes, fomentando a cultura, a arte, isso é bem interessante, né, Daniel? Não, a casa é linda e pra gente é uma felicidade enorme receber os estudantes da rede pública de Campinas e região, porque é uma forma, a gente brinca, né, espalhar a palavra, né, é uma forma que a gente tem de formar público, de aproximar a cidade de Campinas de um grande nome da cultura da cidade, que é a Hilda Hilst, uma poeta importantíssima, né? Hoje traduzida em mais de 20 países, com mais de 40 livros publicados no exterior, publicada lindamente pela Companhia das Letras aqui no Brasil, enfim, uma escritora de primeiríssimo time, né, da literatura e da cultura nacional. E a Hilda é um nome que, para uma primeira leitura, assim, parecia um grande desafio abrir ela para públicos cada vez mais amplos, né? Eu acho que o Instituto tem feito um trabalho muito importante em muitas áreas que tem ampliado cada vez mais o alcance da Hilda, e a ação do nosso educativo, que é isso que está acontecendo aqui hoje, é uma ação muito singular, muito bonita, né? Porque a gente recebeu aqui, ao longo dos últimos anos, quase 10 mil estudantes de rede pública. A gente distribui livros para todos eles, então todos saem daqui com o livro da Hilda. A gente conta essa história da casa. Essa casa é tombada pelo patrimônio histórico, né? Por conta da história, de tudo que aconteceu aqui, da obra que foi escrita aqui, né? A gente conta a história dessa casa, fala sobre a obra da Hilda, e a gente tem uma participação luxuosíssima nesse educativo, já há muitos anos, do Grupo Matula Teatro, que é um grupo de Campinas também, que trabalha lindamente a obra da Hilda há mais de 20 anos. Então, para eles é uma obra muito importante, que eles conhecem muito. Então, para muitos estudantes, às vezes, é a primeira experiência num espaço tombado, numa casa-museu. É o primeiro contato. É o primeiro contato com esse tipo de literatura, com poesia, muitas vezes, e também com teatro, né? Então, é uma experiência em muitas dimensões, né? E muito bem sucedida, a gente gosta. Bom, para a galera que está em casa e que queira conhecer um pouco mais sobre a Hilda, o que você pode falar, Daniel? Olha, porque ela certamente fez história, né? Sim, sim. Olha, a primeira coisa que eu vou sugerir para as pessoas é que sigam a gente no Instagram. Qual é o Instagram? @Instituto Hilda Hilst. Tem muita coisa que acontece aqui na casa para públicos dos mais diversos. Por exemplo, agora em junho, no final de junho, 2021, a gente vai ter aqui na casa uma feira literária que as Hilstianas, a última edição, recebeu quase 4 mil pessoas ao longo do final de semana. Tem uma programação linda. Essa edição a gente vai ter a Mili Lacombe, vai ter a Mostra Nacional de Direitos Humanos, né? Então vai ter cinema, vai ter conversa sobre literatura, vai ter a Mariana Carrara, enfim, vai ter muita coisa. A Ana Salvani cantando, né? Então é um evento cultural. A Livraria Candeeiro com livros lá atrás, enfim, tem muita coisa aqui. A entrada é gratuita, a casa fica aberta, então é muito, muito gostoso. E a gente tem muitas outras coisas, acontece teatro aqui, acontece muita coisa na casa. Muitas atividades. E aí, para quem é da literatura, para quem quer ler a obra da Hilda, eu sugiro fortemente que cada um vai pelo tipo de literatura que gosta, né? Então, se você gosta de poesia, eu sempre sugiro o Júbilo Memória no Viciado da Paixão, é um livro importante. Ou então esse que a gente entrega para as escolas, que é o De Amor Tenho Vivido. Quem gosta da prosa, quem é da prosa, pode começar pelo Tu Não Te Moves de Ti, ou então pelas crônicas que ela escreveu para o Correio Popular, né, que é um jornal aqui de Campinas, ou pelo teatro também. Muitas portas de entrada para a obra da Hilda. Boa, as principais obras dela. Estou dando uma olhadinha aqui para o pessoal conhecer um pouco mais, baladas da poesia, também fluxo, floema.
Tem bastante coisa, é bem interessante mesmo. É uma obra muito grande, né? Então, a entrada na obra da Hilda é possível de várias formas, né? Talvez o livro dela mais traduzido, talvez não, com certeza, o livro mais impactante e traduzido dela é A Obscena Senhora D. Mas são muitos outros livros, né? Então, são muitas possibilidades. Qual mensagem que você acha que ela deixou, assim? Porque ela era, de fato, diferenciada, né? Principalmente pelo público da época e tudo mais. Olha, a Hilda foi uma mulher sempre à frente do tempo dela, uma mulher de vanguarda, uma mulher que prezou sempre pela liberdade de pensamento, pela liberdade de criar, pela liberdade de existir. Então isso foi sempre muito importante, eu acho que isso ela guarda, ela reproduz hoje para as novas gerações, né? Ela é uma autora muito importante para os novos escritores, né? Inclusive serve de referência, ela né, é uma Daniel? grande referência. Eu acho que com relação a isso não resta dúvida, né? Com certeza, com certeza. Como as escolas fazem para... Porque certamente o pessoal assistindo ao Conexão Cultural vai falar, puxa vida, quero dar um pulo lá, conhecer e tudo mais. Como que as escolas fazem para fazer visita? Só a escola pode? Não, a gente tem não? muitos tipos de visita. Tem para o público geral, tem visitas guiadas, tem os eventos que a gente faz aqui. Então, são muitas formas. O caminho para conhecer a nossa programação, ou eventualmente entrar em contato, se for uma escola, ou uma empresa, uma universidade, enfim, que queira construir alguma coisa dessas. São vários caminhos possíveis. O melhor caminho é mandar uma mensagem pelo nosso Instagram. O Instagram. Que quem recebe é aqui a nossa equipe, acho que vocês já conheceram parte da nossa equipe. Vamos conversar, inclusive, no segundo bloco com a Olga, que é sua mãe, né? Isso. Ela mora aqui há 50 anos. Foi grande amiga da Hilda. Histórias bem legais também aí no segundo bloco. A gente vai conhecer o acervo, que tem bastante coisa, né? Só pra gente dar O acervo que está passando por uma digitalização muito importante, né? Então tem um trabalho aqui que o Antônio e a Júlia coordenam. Vamos conversar com eles também. Um trabalho muito importante, muito raro em acervos pessoais. Bom, e a ideia de vocês é receber cada vez mais gente, mais estudantes, os jovens, para inclusive passar essa mensagem que ela sempre procurou passar, né, Daniel? Isso. A nossa ideia é, de várias formas diferentes, tentar ampliar cada vez mais o acesso, ampliar de forma radical o acesso à vida e à obra da Hilda. Essa é a nossa missão. E a gente trabalha isso através do educativo, através das Justianas, através do trabalho com acervo, enfim, são muitos públicos, muitas possibilidades, e o Instituto ele é um polvo, ele trabalha em muitas áreas. Como começou o seu interesse aí pela... A Hilda foi grande amiga dos meus pais. Eu nunca morei aqui nessa casa, mas eu fui gerado nessa casa, eles moravam aqui na época. Aí foram morar em São Paulo e tal, eu nasci em São Paulo, mas eu sempre tive um quarto aqui, né? Então tem uma relação, é aquilo que a Hilda chamava de família eletiva, que não é família de sangue, mas é uma família escolhida por afinidades. E aí, então, sempre passei a minha vida aqui. Quando a Hilda morreu, tinha uma situação muito complexa de risco aqui de preservação, a casa estava numa situação muito diferente do que está hoje, que a gente acabou de passar por um grande restauro, né? Aliás, viabilizada por uma política pública municipal muito importante, que é a de transferência de potencial construtivo. Senão a casa não estaria bonita assim, né? A gente reinaugurou a casa em agosto do ano passado, né? Então, é sempre importante falar dessas políticas públicas que tornam isso possível, que está nos bastidores disso que a gente faz. Né? Você falou aí da Casa Bonita, inclusive o nosso Antônio Junqueira, o nosso repórter cinematográfico, deu uma volta, fez cada imagem bacana aqui. É linda. Porque olha a quantidade de verde que tem São aqui. 10 mil metros quadrados, né? Mais ou menos 9 mil, 8 mil e tantos de jardim, o resto de casa, tudo tombado. Nossa, é muito verde, muito legal. Quem vem aqui, nossa, fica com uma impressão muito bacana, né, Daniel? E eu acho que a ideia é essa também, manter a casa nessa situação para receber as pessoas, né? Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é essa, o tombamento, o restauro que a gente realizou foi fundamental. E eu acho que agora o Instituto está numa fase de crescimento muito importante. Acho que para a gente, para a cidade de Campinas, para o estado de São Paulo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem falado aí de Campinas e tudo mais, mas o pessoal de fora também vem conhecer aqui? Muito. Porque ela é certamente muito conhecida, né? Sim, a gente tem um potencial, sempre teve, mas antes a gente tinha um limite estrutural grande, né? Mas agora, depois do restauro, a gente recebe muita gente de fora, então nas Justianas, tem gente que vem às vezes de outros estados, se hospedam por aqui, né? A gente tem um programa de residência aqui no Instituto que também recebe artistas, criadores, às vezes até de fora do Brasil, né? Como eu falei, a Ilda é muito estudada, muito lida fora do Brasil. Então, mês passado a gente recebeu uma americana que veio de Colômbia, se não me engano, ela estuda lá e faz um doutorado em cima da obra da Ilda e veio pesquisar no nosso acervo, ficou um período residindo aqui na casa. Então, o Instituto, por isso que eu falo que a gente funciona como uma espécie de polvo, né? A gente desde trabalha as escolas públicas, mas também recebe o pesquisador que vem de fora, o pesquisador brasileiro, enfim, então a gente tenta com o máximo de cuidado e carinho todas as formas de se interessar pela obra da Ilda. E uma das formas de se interessar, justamente aqui nós vimos hoje, não é? Gravamos inclusive um pouquinho, que é através do teatro, né? Sim. Passar essa mensagem, acho que é legal. Como que surgiu essa ideia? Olha, a Ilda, ela sempre viveu muito no teatro, né? Uma literatura que funciona muito bem falada, né? Então, ela sempre teve muita vida nos palcos e, naturalmente, a gente sempre teve muita proximidade com grupos de teatro e com Matula, que é ainda aqui de Campinas, né? Então foi quando a gente pensou o educativo, muito rapidamente o educativo foi se conectando com o teatro, porque é muito singular ter a obra interpretada na casa em que ela foi escrita, né? Sem dúvida. Então isso sempre foi natural pra gente. E aí o Matula acabou virando, com o tempo, um parceiro natural desse projeto, né? E é isso, a gente gosta muito do teatro. Boa! Qual a mensagem que você deixa, Daniel, pro pessoal que está conosco assistindo ao Conexão Cultural e certamente encantado com as coisas que a gente tem mostrado aqui? No segundo bloco, inclusive, a gente, como eu disse, tem mais entrevistas, boas entrevistas, vamos mostrar também o acervo, mas para a gente finalizar com você, desde já agradecendo sua participação conosco aqui, qual a mensagem que você deixa para o pessoal que está em casa assistindo a gente? Você sabe que caminhando pelas ruas de São Paulo, do centro de São Paulo, mas também de outros bairros, você vê muito escrito nas paredes um grafite que é Leia Ilda. E Leia Ilda, que muita gente deve reconhecer. Esse Leia Ilda, eu acho que tem um pouco aqui em Campinas também. Esse Leia Ilda a Ilda. Eu já vi. Né? É a nossa Ilda. Olha que legal, né? Que interessante. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é Leia Ilda. Leia Ilda. Leia poesia, leia prosa, não importa, mas leia um pouco. É cultura, né? Só vai certamente agregar. E vem aqui na Casa do Sol, né? A Casa do Sol é um patrimônio. Eu não conhecia, viu, Daniel? Não conhecia e realmente gostei bastante aqui. Serão bem-vindos. Muito legal. Obrigado aí pela entrevista e sucesso. Prazer cada enorme. vez mais para vocês. Obrigado. Bom, pessoal, é isso, né? No segundo bloco a gente volta aí com mais entrevistas e falando muito mais sobre cultura aqui no Conexão Cultural. Valeu!
Conexão Cultural, a gente segue por aqui, não é? Estou com a Olga, que é artista plástica, mora aqui na casa faz 50 anos, conheceu muito a Hilda, conviveu, né, com a Hilda Hilst. Vai bater um papo com a gente, falar da sua experiência. Tudo bem? Muito obrigado por nos receber aqui no Conexão Cultural. E aí, tranquilo? Tranquilo. Bom, aqui você conhece, não é? Muito. Frente. Sim, conheço bem. O que você pode falar da casa, da sua relação com a Hilda? Eu vou falar da casa e do significado dessa casa, que é um significado já atribuído desde sempre pela própria Hilda Hilst, que construiu essa casa assim, ela construiu a casa para ser uma casa onde ela construiria a própria obra. E quando ela veio para cá, nos anos 60, aqui era parte de uma fazenda de café que pertencia à mãe dela, Bedecilda. Então, o que acontece? Aqui era uma área totalmente rural. Hoje vocês podem ver que se tornou um bairro, chama-se Parque Xangri-Lá. A própria Hilda Hilst urbanizou essa fazenda depois da morte da mãe. E a casa foi construída com essa questão da confecção da obra, de ter um cotidiano disciplinado dentro do trabalho, coisa que ela alcançou sobejamente. E a Hilda, apesar de vir morar num lugar rural e retirada, ela não tinha aquela ideia de ficar isolada. Então, ela convidava os amigos a morarem na casa. Não só visitarem, como morarem por um período para que realizassem também os seus trabalhos, normalmente trabalhos intelectuais ou criativos. Então, foi assim, essa é uma ideia original da Hilda Hilst, que eu preservo desde que eu fiquei na casa, como a última pessoa que tem essa memória da casa nesses anos. Olha só. Então, eu fiquei aqui, não queria ficar numa casa tão grande sozinha, não fazia sentido. Então, eu repetindo, imitando a Hilda Hilst, criei as residências criativas que acontecem aqui na casa. Então, aqui eu recebo pessoas, como era no passado, essas pessoas se hospedam, fazem seus trabalhos, escrevem, leem, e assim é que eu continuo vivendo na casa. Além disso, o Daniel Fuentes, que é meu filho, ele criou uma porção de outros acontecimentos na casa, como uma feira literária chamada Hilstianas, que assim é um sucesso, as pessoas vêm. Eu acho que as pessoas estão voltando a se interessar pela leitura. Com certeza, pela arte, Pela fomentando a arte. quantidade de gente que chega na casa quando esses portões são abertos para as feiras hilstianas. Bastante gente se interessando, Muita né? gente, muita gente. É uma alegria, porque a literatura realmente é um algo. É isso aí. Muito obrigado por De falar nada. com a gente. E é isso aí. Valeu.
Bom, pessoal, agora estamos aqui com a Júlia, que é a coordenadora de produção, porque o Instituto tem recebido cada vez mais visitas aqui. Isso é muito legal, né, Júlia? Isso mesmo. O ano passado foi finalizado um processo de restauro da casa, um processo muito esperado e muito aguardado, e que foi possível tornar então a casa adequada para receber grandes públicos novamente, né? Uma estrutura robusta para receber. A gente recebe milhares de pessoas, às vezes, em alguns eventos. Um dos eventos que a gente realiza aqui na casa é o programa educativo, já tem alguns anos, que é basicamente receber alunos da rede municipal e estadual de Campinas, das escolas públicas, para vir aqui fazer uma visita guiada para conhecer a história da casa, a história da Hilda Hilst, também permeado com cenas de teatro do grupo Matula Teatro e um sarau com um livro que eles recebem. Então, são períodos que a gente passa aqui de muito legal, né, assim, de proporcionar essa experiência literária para fora dos muros da escola, né, para esses alunos. E bem legal, porque a gente percebe que as crianças, não é, os adolescentes já, né, estão, evidentemente, com os olhares atentos, tudo. Isso é muito importante também para fomentar a cultura, a arte, né? Com certeza, com certeza. Às vezes é a primeira contato que tem com, né, com essa autora, certamente, né. Algumas escolas trabalham antes a autora, mas a grande maioria chega aqui sem saber quem é a Hilda Hilst, sem saber que essa grande poeta viveu em Campinas, construiu sua casa e a grande parte da sua obra aqui nessa cidade. Então é um prazer abrir as portas da casa para receber esses estudantes. E outro evento que tem acontecido e que a gente está chegando na 4ª edição agora em junho, são as Hilstianas, que é uma feira literária que acontece aqui ao longo de um final de semana, também permeado de outras programações artísticas e culturais. A grande maioria das atrações são gratuitas. São sábado e domingo, né? São dias muito gostosos aqui com a casa aberta ao público, com feira de livros, teatro, música, gastronomia, feira de manualidades, piquenique, contação de histórias. E na última edição, em abril, passaram pela casa 4.000 pessoas. Nossa! E a gente está com muita expectativa agora, dia 20 e 21 de junho, vai ser a próxima edição. O tema vai ser futebol e literatura, a gente vai estar no meio da Copa do Mundo. Então também vamos ter muitas programações e a gente convida todo mundo que ainda não conhece, ou mesmo que já conhece o evento e a casa, para virem prestigiar e conhecer essa programação cultural aqui da cidade. Bom, a gente segue rodando aqui pelo Instituto, conhecendo a galera. Estou aqui com o Antônio Neto para bater um papo conosco, sabe tudo, é bibliotecário, né? Cuida do acervo, tem bastante coisa. É uma coisa impressionante, né? Tem. Aqui o acervo da Hilda, por exemplo, como ela fez a maior parte da obra dela aqui em Campinas, eu tenho aqui 3.342 livros da Hilda. A Hilda, ela adorava escrever nos livros que ela lia, uma grande estudiosa, né? A gente tem aqui, que a gente chama de marginales, que estão todas que ela escrevia nas bordas ou dentro dos livros, anotações sobre a obra, sobre o processo criativo dela, que é fantástico, né? A gente tem um programa que é de digitalização desses livros. 100 livros já estão disponíveis no nosso site, né? Qual é o site? acervoidaiust.com.br. É maravilhoso, vale muito a pena conhecer. A gente também tem aqui fotos, né,
desde 1940, 1960. A gente tem toda a trajetória da vida da Hilda, né? Desde Jaú, Santos, São Paulo, aqui na casa principalmente. A gente tem uns documentos aqui, por exemplo, dela escrevendo para outros autores, né? Dela falando contra os críticos. Isso também é maravilhoso. Fora tudo isso, a casa também é o nosso principal acervo. Quando a gente chegou aqui, vão fazer 2 anos, a casa está passando pelo processo de restauração. Então tudo que vocês viram dentro da casa, a gente desmontou a casa toda, a gente anotou onde todas as coisas estavam, a gente fotografou tudo, catalogou tudo e também está disponível. E voltou tudo para o lugar. Né? 1 ano de trabalho só para fazer tudo isso. Também no acervo, a Hilda, ela adorava o que ela chamava de transcomunicação. A transcomunicação, ela tentava falar com os mortos. Então a gente tem as fitas aqui dos mortos, a Hilda tentando contato, tem ela conversando com a Lígia Fagundes Telles, ela tentando contato com a Clarice Lispector. Né? Então assim, é um universo que o acervo aqui do Instituto dá para pesquisadores, para os curiosos, para quem quer conhecer o trabalho da Hilda, aqui é o lugar. O acervo do Instituto é maravilhoso. Bom, opções não faltam então, porque você falou coisa pra caramba, né, Antônio? Né, ainda tem mais, né? Por exemplo, também tem os livros que a Hilda ganhou. Então tem muitas dedicatórias para a Hilda. Nelly da Pinhon, tem a própria Lígia Fagundes Telles, Caio Fernando Abreu, o J. Toledo, que foi muito importante para a cidade. O J. Toledo foi um grande fotógrafo aqui de Campinas, né? É um grande cronista. Tem também um dos primos da Hilda, o Almeida Prado, foi um grande musicista. Então a gente tem partituras dele aqui também, as aquarelas dele. Então é um universo que não só para a Hilda, mas também da história de Campinas. Isso vale muito a pena conhecer. Como faz para conhecer? É entrar em contato principalmente pelas redes sociais, né? Porque por mais que o Instituto seja grande, a nossa equipe é um pouco enxuta. Então a nossa principal comunicação é por lá. Instagram? Instagram. Qual que é o Instagram? Instagram é o Idailst, Instituto Idailst. Consegue chegar lá, aí só mandar um recadinho e ficar marcando para conhecer a casa com a Olga. O acervo, a comigo, agenda. tudo. A gente dá um rolê bem bacana aqui, é um belo de um programa para conhecer, não é? O Instituto, a casa, fomentando, claro, a cultura, a arte, isso é muito legal, né? Assim, porque a Hilda usava a casa para criação. Quando vinham os residentes aqui com ela, era sempre para trabalho. Seja literatura, teatro, música, pintura. Era isso que a Hilda mais queria e isso que a gente tenta manter vivo até hoje, né? Toda essa vertente da arte, essa vertente artística, criadora, que ela se isolou de tudo para isso. E ela conseguiu. Que as obras da Hilda, no início pode ser um pouquinho difícil de você ler, mas é lindo. Né? É maravilhoso. Por que começa difícil assim? A Hilda, ela tem uma maneira de se comunicar pela literatura inovadora. Ela quebra alguns paradigmas da escrita, tanto que é uma das maiores vozes do século XX da nossa literatura. Né? Ela, junto com Clarice, ela também está ali junto com Machado, Guimarães Rosa. A Hilda foi grande em tudo que ela fez, que foi a poesia, o teatro e a prosa. E as próprias crônicas que ela escreveu para o Rei Popular aqui em Campinas. Foi uma artista completa em questão de literatura. Né? Isso é Hilda Ilst. Valeu. Obrigado, prazer em conhecê-lo. Obrigado, André. Sucesso. Muito obrigado e venha para os Tianas. Boa, valeu, galerinha. É isso aí. Esse foi o Conexão Cultural.